Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre restituição de tributos federais sobre um produto extremamente usual e comum na sociedade. Qual é? Cigarros. Cigarros têm uma tributação essencialmente elevada e presumida. Por isso ele traz uma oportunidade tributária significativa. Se esse conteúdo é interessante para você, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e lembre-se de passar para aquele seu amigo que é lojista, que é revendedor, que é a mercearia, o proprietário do pequeno supermercado, para que ele possa entender uma oportunidade tributária que bate à porta dele. Mas só faça isso se esse vídeo lhe agregar de alguma forma e trouxer um conhecimento novo e tornar você alguém mais expert sobre a sua atividade empresarial. No caso de cigarros, 3 leis são extremamente importantes para a gente começar a entender qual é o problema. A lei complementar número 70 de 1991, a lei ordinária número 9715 de 1998 e a lei 11.196 de 2005 são as 3 legislações que trazem o fundamento legal exigido para que a gente consiga concluir esse raciocínio que eu vou trazer para vocês agora. Veja, essas 3 leis trazem o conceito de substituição tributária. Portanto, ele traz para a indústria a necessidade de substituir o contribuinte final nessa cadeia de venda do produto chamado cigarro. O cigarro, portanto, ele tem uma carga tributária majorada porque ele é entendido como um bem de consumo que traz alguns males à saúde. E por isso, a tributação do cigarro segue uma métrica diferente da maioria dos outros produtos. Além de trazer a substituição tributária, ela traz um fato presumido penalizado. Aqui nós vamos falar, portanto, sobre essa penalidade. O cigarro, ele segue uma tributação baseada em uma tabela específica onde se pré-estabelece qual vai ser o preço de venda dessa carteira de cigarro, mesmo que isso não tenha acontecido. Essa tabela é firmada pelo Poder Executivo e a partir desta tabela o contribuinte fica obrigado a pagar a tributação federal do PIS e do COFINS com uma majoração. Paga-se a tributação sobre o cigarro com a alíquota de COFINS à ordem de 291% a mais do que o preço estabelecido para a venda. E da mesma forma paga-se o PIS a um índice de 3,42 vezes o valor estabelecido para a venda. O que é isso? Imagine, portanto, que o valor definido para a venda do cigarro no comércio regular seja o valor de R$10. Você não vai recolher, o contribuinte desta operação não vai recolher o PIS ou o COFINS sobre R$10. Ele vai recolher o PIS sobre 291% a mais que R$10. Isso dá quase 30. E também recolherá o PIS 3,42% a mais que os R$10 definido para a venda no comércio. Então a tributação de PIS e COFINS será sobre uma base que não aconteceu. Uma base penalizada. Esse é o primeiro conceito importante para a gente entender de onde surge a oportunidade tributária. A base legal está na nossa Constituição, no artigo 150, e especificamente no parágrafo 7º da Constituição. Percebam que com essa base de cálculo penalizada e majorada, o contribuinte, portanto, paga um tributo sobre uma operação de venda que não aconteceu. E, nesse critério, nós devemos ainda lembrar que a tributação foi recolhida pelo industrial. No momento da venda do consumidor final, essa cadeia de tributação já foi totalmente exaurida, imaginando-se um fato gerador, venda, penalizado por esses 2 elementos. Uma alíquota em percentual e um índice, que eleva em quase 3 vezes o valor real da operação. Essa diferença entre o que deveria ser a verdade na nota fiscal, na operação de venda, portanto, no nosso exemplo, uma venda de R$10, não acontece dessa forma. A tributação se dá à ordem de aproximadamente R$30. Esta diferença entre o que deveria ser a tributação sobre 10 e o que é cobrado, a tributação sobre 30, trouxe uma oportunidade tributária para vários contribuintes.
essa discussão foi travada e o STJ decidiu o tema. O tema definido foi o tema 228. O Supremo, portanto, reconheceu que é direito do contribuinte reaver essa parcela presumida de tributação que não aconteceu. Observe que o parâmetro fixado por estimativa de venda não se concretizou para o lojista. O lojista, portanto, praticou um fato gerador, um ato no momento da venda menor do que aquela presunção. Estabelecida essa premissa, o Supremo reconheceu o direito à restituição. Até aqui, não tínhamos nenhuma discussão. Isso perdurou até novembro de 2022, quando todos os contribuintes estavam, através do uso desse tema do STJ, fazendo requerimento administrativo. Vários contadores estavam fazendo requerimentos administrativos para pedir essa restituição e muitas vezes esse requerimento era atendido em um tempo até muito rápido. Em 4 meses, 5 meses, você já tinha a homologação desse crédito. O crédito voltava para a conta do contribuinte e ele poderia tanto compensar de outros tributos federais ou, se fosse o caso, se ele não tivesse mais operação de venda, ele poderia fazer um pedido de restituição. E isso seria depositado numa conta bancária do contribuinte. Nesse momento é que a grande discussão surgiu. Nós temos uma Receita Federal que ela entende os temas que são traçados no judiciário, até porque eles são discutidos por décadas, até que se chegue a uma conclusão em julgamento. Mas a nossa Receita passou a entender, depois da edição de 3 atos normativos. Os 2 primeiros atos normativos editados pela Receita foi o Parecer SEI número 16.18.2 de 2021 e a Nota COCIT da Receita Federal número 446 de 2020. Os 2 primeiros atos normativos reconheciam o julgamento e permitiam a restituição administrativa indistintamente. O varejista, o representante poderiam solicitar a restituição deste crédito presumido não realizado de forma administrativa. Aí surgiu, portanto, os porquês da Receita Federal. Trouxe à tona uma discussão que não havia sido travada. Se o varejista é também considerado contribuinte na cadeia, já que ele está na última posição. Ele é quem vende o produto apenas ao consumidor final. O representante ele poderia até fazer isso, mas o lojista, aquele varejista, ele faz isso em sua essência. Surgiu o 3º ato normativo. Já em 19/10/2022, saiu uma nova nota SEI COJUDE, número 21 de 2022, que passou a excluir todos os varejistas do pedido administrativo desta restituição de tributos federais sobre a base presumida não realizada na venda de cigarro. Aqui surge o problema mais atual com relação a esse tema. Portanto, a partir de 19/11/2022, ao varejista não é mais franqueado fazer os pedidos administrativos. Muitos deles têm sido negados com base nessa nota SEI COJUDE. Isso traz a necessidade de novamente judicializar o tema para se ver autorizado a restituir essas parcelas de crédito contribuído, portanto pago pelo lojista, mas não realizado, porque não houve o tão sonhado fato gerador conforme presumido. A meu sentir, os varejistas também são considerados substituídos tributários. Até porque, na Lei Complementar 70 de 1991, isso está descrito. Na Lei 9.532 de 1997, de igual forma. E não basta por aí. A gente ainda tem a Lei 9715 de 1998, que traz essa conotação. E para fechar tudo isso, a gente ainda pode falar da mais recente, da Lei 10.625 de 2004, que traz também disposições de que todos os que participam dessa cadeia são substituídos tributários. Inclusive, o artigo 29 desta última lei de 2004, a 10.825, trouxe textualmente, abre-se aspas, no seu artigo 29, as disposições da Lei 70, do artigo 5 da Lei 9715 e do artigo 53 da Lei 9532 alcançam também o comerciante atacadista. Portanto, nessa operação, não há, a meu sentir, mais uma vez, aqui posso estar redondamente enganado a favor do contribuinte,
Mas prefiro pensar assim. Não vejo razões para prosperar a discussão judicial travada nessa nova nota COSID trazida pela Receita Federal para impedir os requerimentos administrativos e trazer novamente essa discussão para a área judicial. Qual é o benefício de tudo isso? Que como nós temos uma discussão travada anteriormente, a formação de um tema, a decisão do Supremo, vários contribuintes que já restituíram, quando isso retorna para o judiciário, isso é um tema já conhecido dos magistrados. Eles já conhecem essa discussão e aí eu tenho experimentado em processos judiciais decisões muito rápidas. Protocolamos demandas, pedimos o reconhecimento na declaratória de que há, no modo de ser dessa relação jurídica tributária, direito assegurado ao contribuinte, ou mesmo no mandado de segurança, e a única coisa que precisa aparecer no processo para que a sentença surja é a defesa do ente estatal. Assim que a União tem apresentado as contestações, as sentenças têm aparecido no processo, sendo procedentes aos contribuintes. Portanto, se você tem receio de fazer a restituição, de pedir o crédito tributário que lhe é devido, a sentença judicial é um documento hábil a afastar qualquer medo, qualquer receio que você tenha de solicitar esse crédito, porque você terá uma ordem judicial sendo cumprida, além de todo esse histórico que foi traçado por nós, desde o primeiro minuto do vídeo até agora. Eu me estendi um pouco mais nesse vídeo porque eu entendo que matérias dessa natureza elas precisam de uma explicação. Seria muito ruim se eu chegasse aqui e trouxesse apenas o que é a restituição de créditos presumidos federais no produto cigarro. Mas agora que nós já entendemos toda essa cadeia, nós vamos para um exemplo prático e rápido. Imagine vocês que os cálculos contábeis que nós temos realizado induzem que a restituição dessa modalidade ela pode chegar até 5%. De 4,6% até 5% é um parâmetro razoável para que a gente consiga fazer a restituição, considerando o preço médio de mercado em várias regiões do Brasil. Se nós entendermos que 5% é restituição, nós podemos fazer os simples exemplos. Imagine que uma empresa que vende R$20 mil em produtos da natureza de cigarro, em várias das suas marcas, em vários dos seus sabores, ela tenha 20 mil em vendas por mês de cigarro. Isso significa que ela vai poder restituir os últimos 60 meses. Os últimos 60 meses desse faturamento de 20 mil nesse produto significam R$1.200.000 de operação de vendas capazes de ensejar um crédito tributário. Estes 5% sobre esse faturamento trazem ao contribuinte uma restituição líquida de R$60 mil, sem atualizações da Selic. A Selic acumulada por esse período beira os 40%. 40% sobre o crédito de R$60 mil representa aproximadamente R$84 mil de crédito presumido que pode ser restituído ou simplesmente pode ser esquecido por você, lojista. Você pode abrir mão desse valor ou receber esse valor. A distinção é, você vai precisar de uma demanda judicial que reconheça o seu direito para lhe trazer a garantia efetiva de que você não está fazendo algo que lhe trará em um futuro uma autuação, uma execução fiscal, porque você terá o amparo da decisão judicial para fazer essa restituição. Esse crédito, como digo, ele pode ser utilizado na tributação do mês subsequente. Então, se você teve a escrituração do crédito de, no nosso exemplo, R$84 mil, e você tem 30, 20, 40 de tributos federais para pagar no mês seguinte, você pode utilizar-se da compensação para bater esse seu crédito. Então imagine que se você paga tributos federais a ordem de 20 mil, 30 mil, no nosso exemplo, você em 4 meses já teria recebido todo esse valor de volta para a operação do seu caixa, lhe dando um fôlego competitivo e lhe dando uma sensação de resultado empresarial maior. Isso amplia os seus lucros, isso amplia o sucesso da sua atividade empresarial e traz para você qualidade de vida, traz para o seu estabelecimento investimento. Então fica a nossa dica, por ser uma matéria de valoroso interesse público, nós fizemos essa explicação detalhada. Espero que você curte, comente, compartilhe esse conteúdo e indique para aquela pessoa que você entende ser destinatário e merecedor do conhecimento dessa oportunidade tributária. Se esse tema lhe interessa e fez você amadurecer profissionalmente, fique ligado, acione o sininho para mais conteúdos como esse. Fica o nosso abraço. Até a próxima.